Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E, como você já deve saber, essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui muito bacana para conversar sobre tecnologia e educação e tecnologia e essas coisas no meio do caminho. E hoje estou aqui com a Franciele, porque eu chamei ela de Francine agora há pouco, porque afinal tinha uma aluna na turma anterior ou depois que era Francine, e daí eu me confundo, porque tudo Fran, né? As pessoas não falam pelo nome todo. Tudo bem, Fran? Tudo bem, professor Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo e com todos vocês, né, que estão nos acompanhando. Pode chamar de Fran, não tem problema. Eu sei que é complicado e muito parecido com Francine também. Eu tive um problema com a Meg, né? Sabe a Meg? Sei, a Meg. A Meg me orientando de doutorado. E daí um dia a Daniele, né, que é a secretária do programa, me mandou uma mensagem: olha, a Margarete não tá com... tá faltando um documento da Margarete e tal. Eu falei: olha, a Margarete não é minha aluna. Daí ela só mandou de volta: a Meg Rodrigo. Eu falei: claro, tá comigo o documento, já mando. Se ela utilizasse codinome, né? O apelido, pois é, mas assim, Margarete, ninguém sabe que é Margarete. A Meg todo mundo sabe. Franciele, ninguém sabe que é Franciele. A gente sabe que é Fran. Exato. Né? As pessoas são mais conhecidas por... As pessoas gente fina. Isso tem uma coisa também. Quando as pessoas não gostam, é Rodrigo Otávio. Aí, tá vendo? Né? Quando as pessoas gostam, é de outro jeito. Assim como a mãe chama os filhos, né? Isso. Se chama o nome completo, alguma coisa Ferrou. não tá legal. Mas... Tipo, Franciele, vem aqui agora. Né? Então, Fran é uma coisa mais bacana. Mas assim, tem uma coisa que eu sempre faço nesse programa, que o programa é sobre você, não é sobre PIN. E assim, tem uma coisa que eu sempre deixo claro para todo mundo que vem aqui, é que para muita gente, eu tô dando aula agora na graduação em Direito e no doutorado. E em ambos os polos, né, o começo e o fim de uma universidade, as pessoas acham que a gente nasceu pronto. E não nasceu. Eu não nasci pós-doutor, escamal, não. Eu me ferrei, eu tive um monte de problema, eu também me dei bem, eu também me diverti. Então a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo nesse programa é: como é que você chegou aqui? Como foi a sua trajetória acadêmica até terminar no mestrado? Tudo começou quando você era criança E muita coisa, hein? Pois é. A gente só tem um rostinho, assim, de quem não sofreu muito, mas a gente sofre, a gente rala, assim como disse o professor, né? A gente tem um caminho aí muito longo. Eu, Fran, vou contar um pouquinho para vocês, né? De onde vim, o que fiz e o que enfrentei. Eu sou do interior do estado de São Paulo, do Alto do Ribeira, que se chama. Tipo a Piaí. Isso, exatamente. Uma cidadezinha chamada Ribeirão Branco. E muito me orgulho, sou natural de lá, tenho muitos amigos lá ainda. Beijos primas, primos, tios, todo mundo. E quando eu estudei lá né, o meu ensino fundamental, ensino médio, quando me formei do ensino médio, tive a oportunidade de fazer um curso técnico, porque é uma cidade longe, não tinha faculdade também, né, na cidade onde eu morava. E a minha irmã era professora do estado, hoje aposentada, e ela morava no litoral perto do litoral de São Paulo, que já é Vale do Ribeira. Sim, sim. Então, ficava uns 500 quilômetros ali de Ribeirão. 500 quilômetros é longe. É longe, sim. 500 quilômetros dá 5, 6 horas. Sim, 5, 6 horas de estrada. E fui pra lá, pra fazer o curso técnico. Fiz um vestibulinho na época, chamavam vestibulinho. Fiz pra técnico em turismo. Olha só. Olha só. Aí fui fazer o curso técnico. E aí, como a pessoa não consegue fazer uma coisa só e preencher só um período do tempo, fiz também técnico em meio ambiente. Claro que já tá ligado. Claro, faço uma coisa de manhã, uma coisa à tarde. Ecoturismo. Exato. E morei no Colégio Interno Agrícola. O Centro Paula Souza. Já ouviu falar, né, professor? Do Centro Paula Souza. Eu já ouvi falar porque tinha alguma aluna do interior de São Paulo que falou que ia fazer um trabalho sobre lá, mas eu só me lembro do nome, assim, nunca fui atrás. Eu fiz na ETEC, professor Narciso de Medeiros, que é um colégio lá de Iguape, litoral de São Paulo, né, Vale do Ribeira. Hoje minha mãe mora em Iguape, falando nisso, né? Minha mãe, minhas irmãs moram lá. E fiz o curso técnico, me formei lá, foi um ano e meio de curso.
para cada um. Terminei e fiquei lá no litoral para poder, né, fazer estágio nos hotéis, porque já que era uma região litorânea, né? Aí fiz um estágio na Secretaria do Meio Ambiente, então foi bem legal. Então foi tudo bagagem aí que eu fui adquirindo. E na época que eu terminei o ensino médio, foi que o governo lançou o ProUni, a Universidade para Todos. E aí eu, nada besta, né? Falei, vou fazer esse Enem e vou, né, tentar uma nota legal e tal. Estudei muito, me ralei. E aí passei no vestibular numa faculdade lá de Registro, da cidade de Registro, para gestão ambiental. Que tal? Tinha a ver. Que tinha a ver com técnico em meio ambiente. Só que era faculdade particular. E na época não tinha, né, condições. Minha mãe, não, acho que tá meio pesado e tal. E de trabalhar também, não era uma época que a gente conseguia ingressar no mercado de trabalho com tanta facilidade que a gente tem hoje. Programas de estágio, programas de trainee. Naquela época, 2000, nem era 2000 e pouco lá, era meio difícil, né? Aí aí eu fiz a inscrição no Enem e tentei Curitiba. E não, diferente disso tudo, fiz a inscrição para comércio exterior, administração em comércio exterior, que tem tudo a ver. E tentei a bolsa na Uninter e e consegui bolsa 100% pelo ProUni. Aí não tem o que reclamar. Aí você tem que vir. Aí só que eu não conhecia nada, né, professor? Aí vim para Curitiba. Aí conheci Cidade a rodoviária, sim, vinda do interior, lá do alto do Ribeirão. Frio. Não, Ribeirão também é frio, sabia? É? Meio parecido com aqui. Ah, não, então menos mal. Então o clima não era tão difícil, mas a cidade grande era difícil, tinha os seus desafios. E aí fui conhecer a rodoviária, o prédio do Garcês, onde eu fiz onde a gente trabalha primeira hoje. Graduação, e fui e conheci a minha casa, que era ali sentido Coca-Cola, Cajuru, bairro aqui de Curitiba. E aí fui e consegui, fiquei o primeiro ano tranquila e tal, estudando. Quando eu estava quase me formando, aí consegui uma entrevista de emprego na Uninter. Na mesma empresa que você já estava fazendo o curso. Exatamente, na mesma universidade. E aí vim e ingressei já numa área pedagógica, trabalhando com polos, com educação à distância. Naquela época já comecei a atuar ali e, na verdade, naquela época não existia nem pedagogia na Uninter. Era normal superior. Não, então faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu entrei na Uninter em 2005. Nossa, faz muito tempo. Faz quase 20 anos. Quase faz 20 anos, exatamente. Quase bastante. 20 anos. E aí tive a oportunidade de ingressar aqui. Continuei na Uninter, né? Claro, daí fui trabalhando, tendo mais oportunidade. Fiz pós-graduação. Aí me formei em comércio exterior. Aí fiz pós-graduação em MBA em gestão de pessoas. Justo. Que daí você já estava trabalhando com os polos, né? Aí fiz também tutoria para educação à distância. Outra pós-graduação, outra especialização. Fiz metodologia do ensino superior. E aí, quando eu falei, vou fazer a quarta pós, falei, não vou fazer a quarta pós, vou fazer outra graduação, né? Por que não? Por que não? Por que não? Fui fazer letras português e inglês. E aí fiz essa graduação, foi muito bom, foi um período bem bacana, pesado, mas fiz. E eu acho que isso essa segunda licenciatura com muito mais maturidade, né, já trabalhando numa instituição de ensino superior, ela me trouxe muito mais bagagem para um olhar para a academia, para a pesquisa, para o programa Espírito Senso. E letras é muito legal, né? Eu adoro letras. Exato. Sabe que no meu doutorado, sem querer interromper, mas já interrompendo, no meu doutorado, eu fiz uma disciplina nas letras, que foi a disciplina da professora Marta Moraes. Foi a melhor disciplina que eu tive no meu doutorado. É a mais legal, mais interessante. Você fala, nossa, não... Assim, você sabe que é legal, mas quando você tá lá é muito mais legal do que você pensa. Letras é muito legal. Exato. E aí fiz a minha licenciatura, a minha segunda graduação, e eu amei, saí apaixonada, né? Aí, nesse período, eu já estava com 32 anos. Aí eu falei, nossa, mas Fran, eu me conheço. Se eu não tiver filho agora, eu não vou ter mais. E aí, conversamos ali, eu e meu esposo e tal. Eu falei, não, agora vai ser o momento. Com 10 anos de empresa já também. Eu falei, não, vou... E aí, Ana Francisca veio, né, pra
alegrar a nossa família e é o amor das nossas vidas, com certeza. Foi a melhor coisa. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, da Ana Francisca, fez 7 meses em casa. Uma semana depois, abriu o edital de isoladas Do mestrado. do mestrado em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. Aí eu falei, eu vou fazer essa disciplina. Eu Vai acho. Vai que eu me interesse, né? E aí fiz a disciplina. Qual que era a disciplina, você lembra? A disciplina de Fundamentos da Educação Superior, né? Fundamentos da Educação Superior. Muito bem. Sofreu. Sofri e gostei muito. Aí fui e... Não, minto, professor. Essa não foi. Eu ia fazer essa. Mas aí eu fiz uma disciplina de... Eu acho que era a professora Patrícia, que era professora. E eu acho que tinha a ver com... Semiótica. Semiótica na educação. Ah, lembrei daquele Semiótica na caos. educação. Era Isso. semiótica na educação. E também tinha tudo a ver com letras. Então, Sim. eu falei, opa, peraí. E foi muito boa a disciplina, muito legal. E aí abriu o processo seletivo. Aí eu tentei e passei. E a minha banca foi contigo. Eu me lembro. Minha banca de seleção foi com o professor Rodrigo e com o professor Mata, que veio a ser meu orientador, grande amigo. Eu me lembro que você fez um projeto antes e eu falei, Fran, o projeto é até legal, mas não é pra cá. Foi, você Né? me disse isso. Você fez um projeto que era totalmente semiótica, não tinha nada de educação. A palavra educação nem cruzava. Eu falei, olha, daí não vai dar, né? Aí você mexeu no projeto Mexi e tal. no projeto, alterei bastante. Porque o projeto era bom. Eu deixei isso Era. claro. O projeto é bom, mas não é pra cá. Senão você vai ter problemas. Daí é verdade. Eu já tinha esquecido disso. Eu não, eu me lembro, como se fosse ontem. Daí o João te orientou. Foi. Daí como que foi o processo do mestrado? Como que foi durante o... Você é aluno do mestrado, como é que é? Sim, você é aluna do mestrado, então. No começo, assim, você entra meio que confiante, né? Nossa, Achando que sabe. Tô super pronta. E É o aluno de direito que acha que é o desembargador no primeiro período. sensacional, é bem isso. E não é nada disso. Não é nada disso. Não querendo assustar, assim, mas é um processo mesmo de descoberta ali. Porque aí você fala, nossa, Fran, mas você estudou a vida toda e aí você chegou no mestrado. É outro nível. É outro nível, são outras abordagens. Você tem que olhar para as situações com um olhar muito mais criterioso. Assim, tem que ter... Já ouviu falar em evidências? Quando você... Que não é a música. Não é a música. A música é linda, mas não é ela. Você tem que mostrar uma coisa, você tem que falar de uma coisa, você tem que mostrar a evidência. Isso. Mais ou menos isso. Você não pode falar de nada se você não tiver um contexto ou algo que lhe sustente aquilo que você está falando. E por alguém que realmente seja da área, que saiba o que está falando. E muito cuidado com entrar em contradição, né? Porque quando a gente entra, vou colocar um monte de autor aqui, olha que bonito, vou encher esse negócio. Aí o professor orientador chega e fala, não tem nada disso. Não, essa pessoa aqui que você colocou não fala igual essa daqui, esse daqui também não fala. Você fala, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Mas é muito, assim, esse processo para mim é o processo de aprendizado. Sim. Que o mestrado proporciona, assim. No nosso programa, né, o que eu tive a oportunidade de presenciar e de amadurecer foi em relação muito a isso, né? Claro que a pesquisa, depois que eu mudei o meu projeto, ele foi se aproximando para o que eu já tinha como realidade de trabalho, né? Claro. De bagagem, com educação à distância, com os polos. Mas eu acho que essa pegada da pesquisa, da fundamentação teórica, do olhar criterioso, é ali no momento que você está cursando um estrito sensu com professores com diversas disciplinas que vão montando esse quebra-cabeça e te fazendo ser um outro profissional, uma outra pessoa. E até a própria dissertação, né? Porque todo mundo, né? Você tem certeza que você vai chegar do ponto A ao ponto B e você não primeiro você não chega no ponto B e depois você vai por outros caminhos que você não imaginava que poderiam estar ali. Exatamente. E o engraçado é que assim, você acha que você pode falar de tudo na dissertação. Ah, não.
Você não pode, você tem que ter um recorte ali. Pequeno, estricto senso, né? Estricto senso, exatamente. Porque você não tem dimensão disso tudo e nem vai conseguir. Acho que o mestrado só entende quem já passou. É verdade. É tipo psicanálise, sabe? Que também é desse jeito. Também. Você só pode ser psicanalista se você estiver no processo de análise, porque senão você não consegue ser. Porque tem uma coisa ali que é diferente. É uma condição, né? É um momento, né, da vida, um momento que você tá ali imbuído naquilo, né? Naquilo. E você mergulha, porque o lato senso, ele é legal porque ele te dá vários pequenas drops de várias coisas. Sim. Então você tem a visão abrangente do mundo, que é muito boa, muito importante. Muito importante. Mas o estricto senso, você mergulha de cabeça, não enxerga o que está em volta e vai só lá, só na lupa, né? Você pega uma lupa e olha com uma lupa uma coisa, que também é super importante. Não te dá a visão global, mas te dá muito bagagem. Né? E você vira outra pessoa. Exatamente, é uma construção de um outro ser, né? Você achava que era uma pessoa, na verdade, depois que você entra no programa de estrito senso, você muda muito. Muda a personalidade, muda posicionamento, te ajuda em vários aspectos, não só os aspectos intelectuais, que é o fundamental, mas o profissional também. E eu senti isso muito, né, no meu dia a dia do trabalho, na minha postura, a gente muda. Essa é a última pergunta. Mas, tá. Então não vamos adiantar. Não vamos adiantar. E daí você continuou trabalhando na Uninter, fazendo mestrado, mas você trabalhava... O que você era na Uninter? Porque você não era ainda o que você é hoje. Não. O que você era na época e o que você é hoje? Tá. Na época, né, eu já trabalhava com polos na Uninter. A gente tem uma rede de polos aí de 774 polos hoje. E na época eu atuava com formação, com informação também na parte da comunicação, mas eu tinha uma diretora que conduzia ali todas as nossas atividades. Então eu era uma colaboradora do setor, né? Uma espécie de supervisão ali, mas bem mais na produção de material mesmo. E aí depois, né, depois do mestrado, aí surgiram outras oportunidades. E foi muito interessante, assim, que quando a gente teve uma mudança aí na instituição, a gente tem várias mudanças periodicamente aí, eu não fui nem, assim, como se diz, eu não disputei com ninguém o espaço. Eu fui, não, é a Fran. Designada. A Fran está designada a assumir este papel, ela tem total competência, condições. Então, você percebe que, por mais que você, né, eu vou fazer um mestrado para minha produção, para o meu conhecimento, mas institucionalmente, talvez por ser uma instituição de ensino, tenha muito peso, mas por você estar numa empresa, você está estudando, está se especializando, você tem oportunidade. Quando ela chega, você está preparado, você, com certeza, aquele lugar é teu. Então, foi isso que aconteceu. E hoje eu sou gestora de uma área que tem uma responsabilidade gigantesca. Qual área? Vai lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Escola de polos e formação permanente. Era só escola de polos naquele momento, e hoje nós temos formação permanente. As coisas só vão aumentando. Só vão aumentando. Esses nomes são estratégicos, né? A gente sempre trabalhou com formação, nós temos 3 eixos ali no setor, que é capacitação de polos, todo colaborador que atua, mais de 1.400 funcionários lá na ponta, que a gente faz a capacitação sempre, perene, né? Da formação ali deles, para processos de trabalho. E aí depois ele vem a parte da comunicação, que são diversos encontros ao vivo, síncronos, enfim, que a gente mantém ali uma agenda bem vasta com eles. E aí entrou a formação permanente. Depois que eu assumi o setor,
veio aí uma designação da reitoria que nós tínhamos que trabalhar também esses processos dentro do corpo docente, da área Lá acadêmica. no polo. Não, no interno mesmo, Também? com a Uninter, junto Muito com bem. os setores que são responsáveis, RH, gestão de pessoas, né, as próprias escolas superiores, que a faculdade é dividida em escolas superiores, a gente faz uma discussão, mapeia, né, quais são os processos acadêmicos, desde o momento que o professor é contratado na Uninter, para atuar naquela determinada atividade, a gente faz um mapeamento, produz material, faz capacitação toda semana. Tem aí reuniões e tal, então nós trabalhamos uma formação docente técnica, né? Então, se eu hoje eu não trabalho na Uninter, eu consegui entrar na Uninter, eu vou falar com você. Sim, você vai passar por uma integração acadêmica lá. Você vai conhecer os nossos sistemas acadêmicos por meio do meu setor, tudo. Todas as funcionalidades dele, qual vai ser o seu papel como professor ali, quais são as ferramentas que você mais usa, quem são os canais que você vai acionar dentro da Uninter. É isso que você vai receber ali de orientação. E também, quando existirem projetos, né, mais direcionados específicos, eu vou te chamar para uma reunião, eu vou dizer, professores, vamos lá, vamos conversar desse projeto, como que ele está acontecendo na Uninter, né? Sempre que vem uma mudança, né, do Ministério da Educação, por exemplo. A gente vai mudar um sistema ali. Hoje as aulas acontecem dessa forma, vão passar a ser desta forma, uma outra metodologia, enfim. E aí eu chamo os professores para a gente fazer todo esse processo de capacitação acadêmica também. É bastante coisa. É bastante coisa. Porque eu sei que você faz isso com os polos, porque não é de hoje. Já participei de programa. A última aula do mestrado foi para todos os polos. Sim. Também. A aula inaugural, né? Do mestrado foi para todos os polos. A semana pedagógica também foi para todos os polos. Jornada acadêmica. Tudo isso você organiza e vai para todo mundo, né? Vai para todo mundo. Pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Um pouco além até, né? Uhum. E para os internacionais também agora, né? Pros pois é, então. E assim, deve ser é muito trabalho, né? E muita responsabilidade também. É bastante, sim. E eu notei que isso foi aumentando, né? Depois que você percebe que... Então, para mim, o mestrado foi um divisor de águas mesmo. Todo mundo, mas isso é um discurso que já é muito utilizado. Gente, mas é verdade. Sim. Mas é verdade. Tem total razão de ser, né? Porque eu notei que mudou muito. E é isso. E aí, assim, os estudos... Continua no grupo de estudos, professor? Sempre. E também assumi um grupo de estudos do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da Uninter. Eu sou coordenadora de um grupo de estudos. Depois do mestrado, eu assumi, fui convidada a assumir um grupo que estuda sobre adoção e crianças institucionalizadas. É bem bacana, é um projeto muito legal, que eu tenho muito carinho pelo projeto. Que massa. Mas assim, qual que foi o seu tema do mestrado? O meu tema do mestrado... porque eu esqueci de perguntar isso. Você estava falando do mestrado, eu esqueci disso. Olha só. O que é a sua dissertação? As pessoas têm que saber o que é a sua dissertação. Exatamente. Publicizá-la. Exatamente. A minha dissertação, eu trabalhei os MOOCs, né, os cursos massivos online, mas para a formação de gestores de polo de apoio presencial. Por quê? Porque na época que eu ingressei no mestrado, foi justamente a época do Marco Regulatório de 2017. E aí nós trabalhamos todo nesse contexto de expansão de polos, da necessidade do gestor ter um conhecimento de tecnologia educacional, dos fundamentos jurídicos, né? Entender um pouco das políticas educacionais, entender um pouquinho do papel do polo quanto unidade acadêmica, que o aluno faz a sua atividade lá, e o que eles tinham como responsabilidade. Então, fui trabalhando isso e nós entregamos um curso, né, para gestores. Nós tivemos mais de 1.500 gestores de instituições diversas. Isso não foi... não foi só para a Uninter, não foi só para a Uninter. Nós tivemos aí uma divulgação bem ampla. Então, foi muito bacana, porque nós conseguimos receber vários feedbacks, né? Foi um momento mesmo de mudança do comportamento da educação à distância no Brasil, e a gente conseguiu acompanhar isso, e foi muito bacana. Foi bem providencial ali o nosso produto. Pois é, né? Que no nosso mestrado, talvez quem esteja assistindo não sabe, mas
o nosso mestrado ele é um mestrado profissional. Isso significa que, ao final, você tem que entregar uma dissertação e mais o produto. Ou seja, ele é mais difícil, mais trabalhoso do que um mestrado acadêmico apenas, né? Sim, exatamente. Porque você tem que entregar algo a mais. E não é só esse algo. Você continua com aquilo lá e ainda tem mais uma coisinha para entregar. Plus, né? Um plus a mais. Plus. Porque pra quê, né? Você só Pra fazer quê? uma dissertação. Pra que se escrever Não. só 200 páginas? Que Tem que escrever isso? 200 páginas e fazer um produto. De fazer um produto. E a gente fez, e tivemos gravações, convidamos, né? É verdade. Tivemos os convidados que gravaram especificamente pra gente. Então Sim, foi sim, muito sim. legal. E então foi um aprendizado gigante, assim. E foi um negócio bem intenso, que eu me lembro que vocês correram bastante, Corremos. né? Foi intenso, assim. Foi E- muito legal. E daí, agora que você tá na escola de polos e formação de professores, Uhum. cara, pra muita gente, você é a cara da Uninter, né? Eu acho que Você é tipo a responsável. Pô, se você pensar direitinho, aquele professor que tá lá, putz, Ribeirinha do Pinhapol, do não sei o que, lá no interiorzão do Brasil, ele vai ter uma formação com você. sim. Já pensou nisso? Não, é melhor não pensar, né? Não, é engraçado, porque eu viajo muito para Polo também. Apesar Ah, é? de ter todas essas responsabilidades, eu tenho um projeto com a área comercial da Uninter, que se chama Encontros, assim, eles colocaram o nome Encontros Comerciais e Acadêmicos, né? E aí a gente tem uma agenda extensa. Ano passado nós fomos para 14 estados e nesse ano nós iremos para 18. Já fomos em 3. Fomos Porto Alegre, Chapecó e Londrina, né? Tivemos essas 3 cidades. E é muito legal, porque eu chego lá, eles falam assim, nossa, que bom te conhecer pessoalmente. Porque eu só te conheço pela tela, pelos encontros que você faz, tal, durante a semana, e é muito legal. E é legal que, assim, os que eu vi como espectador, que eu não tava lá na frente falando alguma coisa, tem muita gente assistindo sempre. Sempre, na hora que abre aquele negócio, bom dia, Chapuri no Acre, bom dia, Erechim no Santa Catarina, e assim vai. Erechim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. sabe quando você fala e pensa... Ih, acho que falei errado daí a pergunta. Então. E daí você vê muita gente. Mil e tantas pessoas conversando. Sim. Quer dizer, assistindo, no caso. Exato. Esse último teleencontro que nós fizemos, na segunda-feira retrasada, tivemos 670 pessoas ali. Pois simultaneamente, É muita perguntando. E é muito legal, né? Porque É muito legal. É uma cultura já que a gente tem e é um compromisso nosso, né? Da Uninter de manter todas essas pessoas ali na mesma linha de pensamento, de formação, de ação. Sim. Então, é muito legal. É muito bacana. E isso é uma coisa que quando a gente tinha um mestrado que era só presencial, era de um jeito. Aí, a hora que veio a pandemia e a gente continua sendo presencial, mas mediado pelo uso de tecnologia. Então, basicamente, as pessoas estão em qualquer lugar do mundo, desde que estejam com a câmera aberta. Perfeito. Não pode fechar a câmera. Se fechar a câmera, é falta. 2 faltas, está reprovado e assim vai. Né? Nossa. Não, mas sempre foi, né? 2 faltas tá reprovado. 2 faltas. 3 faltas, né? 2 de limite. E Isso. 3, porque são 10 aulas, né? Então 30%, 30%, né? verdade, Você faz tá reprovado. sentido. Não somos nós. É Não, o Ministério da é a Educação, regra. né? É a regra. E daí, como não é online, mas todo mundo, cada um nos seus lugares, você tem desde a pessoa falando oxente lá em cima, Sim. até o cara falando bah lá embaixo no Brasil. Aham. É muito legal. É muito legal, porque as realidades são muito diferentes. Assim, teve um dia que eu dou aula com o Moser, né? Sim. Que o Moserzinho tem que dar aula comigo, senão já viu, né? Daí o Moser tava, sério, ele não tava de roupa quente, ele estava com um cobertor, um chapeuzinho, assim, ó, Todo agasalhado. todo encorcorado, e a menina lá em... Ai, eu esqueci a cidade dela. Mas assim, lá em Roraima, Sim. é que tem um nome a cidade, mas esqueci. Lá em Roraima, o calor. Ela falou, não, aqui tá 38 graus. E aqui a gente tá com 2.
muito diferente. Né? Assim, o Mozerzinho quase morrendo de frio, a mulher com 38 graus, com ar-condicionado. Não, professor, tô aqui. Eu nem consigo fazer o sotaque, é um outro sotaque. Assim. Uhum. E eu tô com ar-condicionado e tal. E é muito legal que essa moça veio pra cá. Num encontro que teve na PUC, daí o trabalho dela passou e tal, ela veio pra cá. Ela contando é muito legal. As diferenças, tipo assim, aqui vocês comem molho. Lá não tem molho. Sim. Sabe, aqui tudo tem molho. Tipo, macarrão tem molho, arroz tem molho, carne tem molho. Pra quê? Isso é muito legal. É muito diferente. É muito diferente. É outro mundo, né? Outro mundo. Isso eu acho muito legal. É muito bacana. Nessas minhas viagens, né, para os polos, a gente tem esse impacto, né? Sai daqui no domingo à noite, 3 graus. E aí você chega em Juazeiro do Norte, no Ceará. É quase 40, né? Daí você fala, meu Deus, e a sensação de 60 graus. E pra gente é pior, né? Nossa, e aí até te dá uma... Assim, você fica meio... Parece que tem ar na tua cabeça. Você fala, meu Deus, você vai demorar uns 3 dias pra eu acostumar. Daí quando completa 3 dias, você tá voltando. Tem ar na sua cabeça, sabe que é uma boa referência mesmo. Quando eu fui pra Recife, pra um congresso lá com o Moser também. Aliás, ir com o Moser do congresso, você serve só como fotógrafo, né? Você tira uma foto minha com ele? Você tira uma foto minha com ele? Famosíssimo. Porque, né? E daí... Nossa, eu liguei o ar-condicionado e tal, e mesmo assim... Eu fiquei de cama um dia, por causa do calor. Eu saí daqui, tava, sei lá, 5, 6 graus, e cheguei lá, tá 38. Meu Deus. Nossa, eu passei muito mal, né? Então a gente não aguenta também certa variação, assim. Tem uma grande amiga que ela viaja, toda semana ela viaja. Nossa, coitada, ela tá sempre com... Ela compra de litro já o antialérgico. Ah, esse tem que tomar cuidado. Eu tomo um polivitamínico que segura um pouco. Acho que até metade do ano ele vai bem. Depois que eu começo a ficar mais cansada, mais desgastada, mas ele funciona. Mas também no mestrado, professor, eu esqueci de mencionar que as publicações, né, que a gente tem oportunidade de fazer também, que é muito legal. Que a gente sempre, o aluno publica, né, no livro do programa, do mestrado, a gente faz uma divulgação ali, tem toda a cerimônia. E também os artigos, né, que você vai depois publicando. Eu tive a oportunidade de publicar em alguns congressos em Portugal. Oh, que massa! E em 2018, eu fui para Portugal, participei, né, do AFISE lá em Lisboa. Eu lembro, você foi com o João, então eu lembro. Exato, depois fui para Aveiro, a gente também participou lá, publicamos. E depois para Bragança também, outro congresso. Mas tive a oportunidade de visitar a Leiria, Instituto da Educação, Santarém também. Que daí você vai não como uma profissional, você vai como pesquisadora, né? É outra abertura, né? É outro jeito. Algumas portas se abrem, né? Algumas portas se abrem. Na hora que você fala, não, eu sou do Brasil, sou pesquisadora, você fala, opa. Exatamente. E é interessante, eles fazem perguntas sobre a tua pesquisa, né? Como que é? E como a minha pesquisa era muito voltada para a gestão de um polo de educação superior, eles perguntavam como que era esse fluxo de alunos e evasão, e lá naquela época eles já estavam perguntando, né? Então é um assunto que... E aqui no Brasil a gente, pode parecer que não, mas a gente é muito avançado em educação à distância. Muito. Comparado principalmente à Europa, né, que eles são mais... Agora, sinceramente, depois da pandemia, eu não sei como a coisa ficou. Né? E vai uns 5 anos até a coisa estabilizar para ver o que ficou, né? Exato. Mas é muito diferente, né? Eles parece que eles têm uma certa resistência maior. Eles têm uma tendência a fazer no EAD ou presencial. Sim, tem. Né? Total. Então parece que a gente está um pouco mais avançado. Claro que aqui tem alguns problemas também de excesso de capitalismo, né? Sim. Então, excesso de ganhar dinheiro em detrimento da qualidade, né? Tem várias instituições que a gente não pode mencionar aqui, mas que você vê o material e fala, não pode, né? Não tem como, né? Uhum. E assim, não é porque o nosso material, eu sei porque eu faço também. Sim, né? claro. Então, é muito bem feito.
Muito bem feito. E a gente que está aqui, a gente sabe da qualidade, né, que entrega. Então, e não só o material gráfico e tal, mas tudo, né? Tudo. O conteúdo e tal. Mas nem sempre as pessoas fazem isso. Aí sim, a gente entende que tem um problema em algumas instituições. Mas me parece, pelo menos os relatos que eu vi lá, de Portugal especificamente, eles acham que todo EAD é ruim. Né? Eles têm um preconceito para... Eu acho que eles podem mudar, né? Isso com o acho que tempo depois da eles pandemia são. que eu não vi, né? A gente não viu e não tem, né? Não pesquisamos sobre isso. Mas eu acredito que sim, que é uma. Não tem como dizer não, né, para a educação à distância, porque ela é o principal, né, motor aí da educação hoje em dia. Então ela precisa, né, ser moldada e adaptada. Claro que nós estamos na iminência aí de várias mudanças, Sim. mas mudanças que serão boas em vários aspectos também, né? Porque aí começa a realmente tirar essas que não fazem direito, né? Porque que jogam a instituição qualidade lá embaixo. Tem instituição que tem que fechar. Exato. Então, esperamos ansiosos por isso, né? E acredito que eles também, né, investiguem mais nessa área para eles poderem evoluir e tirar um pouco esse estereótipo, esse ranço da EAD, e porque eles são bem eles segregam muito mesmo, deu para perceber. Ir para lá você deve perceber mais em loco. Sim, né? sim. Só que, claro, teve uma pandemia nesse meio do caminho que eu já não sei. Mas eu acho que eles eram bastante curiosos, viu? Porque fizeram muitas perguntas e bem num contexto mesmo. Será que funciona? Talvez eles tenham medo ali, fiquem mais, né? Não me lembro que teve uma professora de Portugal, 2 professores, né? Uma professora e um professor. Mas no caso eu falei com a professora. Sim. E ela veio para cá e tal, muito preconceituosa em relação ao EAD. E levaram ela para ver os materiais da Uninter. Falaram, não, ó, é isso aqui mais ou menos. E nem fizeram uma grande apresentação. Ó, isso aqui mais ou menos. A mulher falou, não, mas o aluno tem acesso a tudo isso? Sim. Aí ela falou, este livro e mais este material? Sim. Todos os alunos têm acesso. E daí, assim, deu um loop na cabeça dela que claramente deu para perceber que ela estava chocada com a qualidade dos produtos, das coisas que o aluno recebe e tal. Isso foi muito legal. Naquele dia em diante, o discurso dela mudou. Muda. Impressionante, o discurso mudou. Tipo, esse AD não funciona pra... Nossa, esse negócio é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa. Porque quem não quer, né, entrar nesse mercado, mas tem que entrar com qualidade, né? Então, talvez eles não saibam como. Mas eu vejo muitos professores, né, do Brasil indo para lá e fazendo pesquisa. Tem convênio, tem tal. Então, assim, talvez isso já esteja mais amadurecido do que a gente imagina, né? E teve uma pandemia que obrigou as pessoas a fazer as coisas de casa, né? Perfeito. Porque também, você estudar de casa não é tão simples. Não. Né? O esquema de você ter disciplina é muito difícil. É muito difícil. Você tem que mudar aí vários conceitos em relação a estudar de casa, né? É mais fácil. É porque eu tenho mais tempo livre. Na verdade, não é. Não. Né? Você tem que ter uma disciplina, um comportamento diferente, porque te exige muito mais. Né? Você não vai ter o professor ali na hora para tirar a tua dúvida, né? Você vai ter os canais de dúvidas, mas aquela resposta não vai ser imediata, né? Ela vai demorar um pouquinho. Então você não pode parar ali onde você travou e falar, pego só daqui 2 dias. Não. Você tem que ter uma rotina de estudos. E tem até o esquema tem gente que tem dificuldade de ficar sozinha mesmo. Sim. Que... Assim, estudar é encontrar amigos, não é necessariamente socializar, né? Socializar e tal. O que é super importante quando é criança e tal. Exato. Mas a gente dá aula para adultos, né? E para muita gente, estudar sozinho é muito penoso porque tá sozinho. Talvez se tivesse com outras pessoas, se agilizava mais, mas como tá sozinho é mais difícil. É mais difícil, sim. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, e a gente viu isso muito claramente, né? Até os trabalhos, teletrabalho, home office, né? A pessoa acaba se isolando de uma forma e outras coisas vão surgindo, né? Outras situações ali que a pessoa acaba criando, né, medo
de ir no mercado, medo de sair, de viajar, Claro. porque não quer entrar em contato com as pessoas. Então, é um alerta ali que a gente tem que sempre estar de olho, porque não é só a qualidade de vida, né? Que a gente fala, mas é mais qualidade de vida, mais tempo para fazer minhas coisas. Isso é muito legal, muito bacana a gente ter qualidade de vida e a gente sempre tem que lutar por isso. Mas, né, você também tem que olhar o outro lado do isolamento social e o que ele causa para você. E fez mal, né? De que Pra forma muita você vai gente, lidar? Fez muito mal. Pra muita gente ficar isolado. Tem um software, eu acho que é do iOS, do iPhone, que é Office Noises. Que você coloca o celular ali para ele fazer barulho de escritório. Pessoas conversando, impressora imprimindo. É porque as pessoas desaprendem a trabalhar em equipe, né? Porque você acaba se isolando e aquele silêncio é tão cômodo para você que você não sai da tua zona de conforto. A partir do momento que você vem para o escritório, você vem para a empresa e aquela gentarada e todo mundo falando e aquele fluxo de escritório... Sem falar que a gente trabalha no meio do centro, né? O teu rendimento, exato. O teu rendimento vai lá embaixo porque você não consegue se concentrar mais. Com as pessoas passando, com as pessoas falando, mas meu Deus, né? A gente vive em sociedade, a gente precisa compartilhar, né? Tem outros caminhos, mas é um aprendizado. Sem falar que a gente trabalha no centro. Sem falar. É sempre muito divertido. A 15 é muito legal. A Rua 15. A Rua 15 é muito não legal. Não tem como. Todo dia eu dou aula presencial no curso de Direito, todas as quintas-feiras. E a gente tem sempre reunião na terça, na quarta, né? Então, assim, tipo, terça, quarta e quinta, eu tô sempre na Uninter, às vezes na segunda e nunca na sexta. Sexta-feira é sempre em casa, né? Que são as aulas do doutorado que são de casa. Todo dia, se você parar pra olhar, tem uma coisa bizarra acontecendo. Tem. Todos os dias. Teve um dia que é sensacional. Eu tava indo de carro, assim, eu tava indo pra aula da noite, então era tipo 6 da tarde, 6h20. E tava um morador de rua no meio da 15 fazendo flexão de braço. Atleta. Com o cachorro nas costas. Gente. E o cachorro tava com a máscara do Batman. Eu falei, não. Aí fui tirar o celular pra tirar foto, mas ele tava dirigindo, eles já buzinaram. Aí antes de ontem... hoje é quinta. Então foi antes de terça-feira, esse mesmo cara estava dormindo de conchinha com o cachorro. Tirei foto pra mostrar pros meus alunos. Porque eu já tinha contado essa história que é genial. Um espetáculo, né? Sempre... Uma figura. São várias, né? Várias, não. Aqui é realmente um laboratório. É um laboratório. É um laboratório. Né? É uma coisa super miscigenada. Exatamente. Para dizer o mínimo, né? Não, e a gente tem que ver isso, né? A gente tem que conviver com as pessoas. Tem que sair, gente. E assim, ao mesmo tempo que é legal o EAD, também é legal o presencial. Sim. O importante é você conseguir mesclar essas duas coisas. Exato. Né? Que isso é uma coisa que eu sempre foco, assim, porque eu já prestei atenção e daí se tá aqui na minha frente posso elogiar de público, que é como você consegue deixar as pessoas se sentirem dentro do esquema. Sabe? Quando você tem aquele evento lá, sei lá, semana pedagógica que seja. Eu não sei como, é porque eu já participei lá dando palestra, enfim, mas já participei de casa também. E assim, de casa, no computador, e parece que você se sente dentro do esquema. Parece que você tá lá no auditório. Talvez porque eu conheço o auditório, sei lá, mas parece que eu tô lá dentro. Né? Você consegue fazer com que as pessoas... E não é todo mundo que consegue fazer isso. Legal. Tem algumas pessoas que parecem que estão falando pra dentro. E tem pessoas que parecem que estão falando pra fora. Você é a pessoa que parece que tá falando pra fora. Uma intimidade, né? Com a câmera e tal. Você vai falando e é isso. Lógico que a gente tem que dar os créditos pros operadores de câmera da Uninter também. Os caras têm as manhas, os caras são muito bons. Muito bom. Mas assim, tem um esquema de falar, parece que tá falando ali. Aqui, assim, sabe? Do meu lado e tal. Isso é muito legal, cara. Obrigada, prof. Obrigada. Eu esqueci de falar isso pessoalmente, então tô falando em público, que é mais legal ainda. Que gostoso, né? A gente receber, assim, um reconhecimento, um elogio, né? Porque, realmente, antes eu ficava meio tímida. Fiquei várias vezes tímida. É justo. Até falo assim, ai, meu Deus, fui convidada para vir aqui hoje com o professor Rodrigo. O que será que ele vai me perguntar? Mas eu tenho uma tranquilidade, porque
é tão bom, né, a gente fazer essa retrospectiva da nossa trajetória, daquilo que a gente trabalha. E quando eu vou para esses programas ou esses momentos de formação que a gente organiza e planeja, a gente sempre discute muito sobre isso. Claro. Então, quando você chega lá naquele momento, você já está mais tranquila. Mas eu acho que é um pouco da Fran também gostar de falar, né? Já fui coroinha de igreja, a gente sempre fez leitura, primeira leitura, segunda leitura, evangelho, enfim, a gente sempre faz. Eu sempre fui uma pessoa da comunicação, né? Apesar de não ter feito curso de comunicação, mas eu fiz letras. Que tem tudo a ver. Então, tem tudo a ver. Tem as disciplinas de comunicação e tal. Então, eu acho que a gente vai desenvolvendo, né? A segurança também. São umas técnicas ali que você vai também absorvendo. Mas você saber o que você quer e você querer realmente que a pessoa que está assistindo sinta que aquilo ali foi feito para ela, eu acho que faz toda a diferença. Que né? ela está sendo... Ouvida e reconhecida. Porque, reconhecida, assim, isso. Reconhecida, porque, veja, uma semana pedagógica, ela é para quê? Para acolhimento dos professores que tiveram um período de férias e estão voltando para a instituição para iniciar o seu ano letivo. Então, aquele momento foi pensado para acolher o professor. Claro, tem um momento formativo, técnico ali, mas principalmente de colocá-lo imerso daquele momento, dizendo assim, vem cá, seja bem-vindo, né? Você vai ter um ano inteiro pela frente, os desafios serão muitos, mas nós estamos aqui contigo, nós estamos aqui para te ajudar. Então, acho que isso é a mensagem que você vai passar que faz com que você se coloque mais próximo das pessoas que você está falando, para qual você está falando. E até para as pessoas, não no nosso caso, porque a gente se conhece faz 200 anos, mas quando se convida um palestrante, eu já vi também os palestrantes ficarem à vontade, sabe? Deixar as pessoas à vontade, né? Dar uma risada, bater um papo antes, tal. Que tem tudo isso aí também. Tem tudo isso. Né? Você convidar um palestrante que é um cara top e tal, não é bem assim. Não. Né? Desde o contato até a pessoa ir lá, se sentir bem, a pessoa falar para... Eu acho que uma decisão muito acertada sua, não sei se foi só sua, provavelmente não, mas é fazer sempre no auditório cheio. Sim. Né? Porque o auditório cheio sempre ajuda muito. Sempre ajuda, porque tem aquele... são as pessoas que trabalham contigo, são seus pares, né? Que estão ali acompanhando, aprendendo junto, né? E te dão feedback depois, porque eu recebo vários feedbacks ali no momento mesmo do evento. Então, é muito bacana. E a Semana Pedagógica, ela é pensada, assim, com toda uma equipe, né? Ela vem da reitoria, do nosso pró-reitor, que é o professor Berté. Então, assim, a gente vem discutindo há meses sobre aquele momento. E aí, eu sou a porta-voz, né? Eu chego ali... pessoal, tá aqui. Vamos entregar o que a gente planejou para vocês. Mas é super bacana por isso. E os polos também. Sempre que eu convido um gestor, sempre que eu vou falar para os polos, a minha ideia é, estou falando contigo sabendo da sua realidade, estou aí do teu lado, tá tudo bem. Então, eu acho que a gente consegue se aproximar muito mais. Porque eu já vi uma reclamação de um colega, assim, sobre uma outra instituição, que, de novo, não convém falar o nome, mas que o polo se sentia abandonado, né? Sim. E aqui eu percebo por duas alunas nossas que eram donas de polo, né? Sim. Como elas sabem quem você é, elas sabem o trabalho, elas falam, não, o pessoal tá sempre ali, se eu ligo eu sei com quem falar. Isso é muito bom, né? Tipo, tô junto aí, tamo aí. Tamo aí. Ó, vai dar uns problemas, mas não se preocupa que tamo aí. Tamo aí, a gente tá sabendo de tudo, né? Tamo segurando a onda, né? Isso. E eles me chamam de Fran, né? Claro. Fran, preciso... Fran, um áudio, Fran, uma ligação, Fran, lógico. Um e-mail, e é muito legal. E a gente tá aqui pra isso, né? Que é a porta-voz do negócio, polos, né? Sim. E daí eu acho que nesse caso, o mestrado deve ter te ajudado demais. Muito. Né? Muito mesmo. Até para entender uma estrutura que você não entendia antes. Porque trabalhar num curso, eu sei porque eu fiz isso também. Eu já montei Moodles. Sim.
Eu fazia isso antes, há muitas luas atrás. E em 2003... Porra, faz 21 Faz anos tempo, já. hein? Então, em 2003 eu montava Moodles. Eu já trabalhava com isso. Então, se você saber como... Hoje mudou tudo, já não é igual, mas eu sei como que é a estrutura, que você tem que pensar lá na ponta, não sei o quê. Você engajamento, tudo. que a pessoa não necessariamente ela entende o software, aliás, normalmente não entende, que ela não precisa entender, né? Exatamente. Aí trabalhei um monte com experiência do usuário, né? Que na época era design de interação, depois mudou para experiência do usuário e tal. Isso faz toda a diferença. Você vê a coisa por dentro para depois entregar é outro. Para você estar lá na frente, na escola de polos, falando: oi pessoal, bem-vindos ao ano novo e tal. Você saber como o sistema é feito ajuda muito. Te dá uma segurança muito, muito legal, assim. Porque eu tenho que entender o que vai acontecer, né? A primeira informação que eu recebo vai acontecer isso. E aí eu tenho que falar, nossa, mas como que isso vai funcionar para o polo? Porque para o aluno tem um outro viés, né? O aluno vai receber de tal forma. Mas e o polo? Ele tem alguma ação em relação a isso? Onde é que ele vai visualizar isso tudo? Eu tenho que me colocar no papel do polo e entrar nos nossos servidores, nos nossos sistemas e falar, opa, é aqui que ele aperta o botão. Quem são as pessoas que terão acesso a isso dentro do polo? Claro. Porque aí você tem vai estar aberto para todo mundo? Não é para todo mundo. Então. Vai condizer sempre com a atividade que aquela pessoa exerce naquele polo. Então, aí você vai fazendo os mapinhas ali de permissões. E aí você libera. E aí você cadastra, e você retira acesso, e você coloca acesso, e você capacita a pessoa, o polo, daí você chama o polo e fala, então, olha aqui. Mudou todo esse processo. Teu aluno vai visualizar desse jeito, e você vai entrar aqui, vai tirar tal relatório, vai fazer tal pesquisa. E aí você começa a fazer a engrenagem funcionar. E você é o canal para fazer essa engrenagem. Isso. Não é você quem faz o negócio funcionar, mas é você quem explica como que ele funciona. Exato. E daí, se esse é um processo que envolve o docente, eu também entro no papel do docente, olho lá no sistema, o que o professor aqui na sede vai fazer? Isso. Mapeio junto com a minha equipe, produzo material e chamo os professores para uma capacitação. Diz assim, agora vocês vão fazer isso. Se você não fizer isso, o polo não vai conseguir fazer isso e o aluno não vai ver. Claro. Então, tudo em prol daquilo aluno, que vai chegar para o aluno, contas. com certeza, da qualidade daquilo que chega para o aluno. Mas aí existem diversas equipes, diversos processos que a gente tem que trabalhar com eles. E é isso que eu faço. É mais ou menos isso. E agora sim, a gente tem pouquíssimo tempo só. A gente tem uma... Deixa eu ver aqui no celular que dá para ver melhor. A gente tem 5 minutinhos. E eu queria fazer uma pergunta clássica. Que são duas. O que o mestrado mudou na sua vida profissional e o que o mestrado mudou na sua vida pessoal? Tá. Vou começar pela profissional, que é um pouquinho mais fácil, e a gente vai para pessoal. Do profissional, tudo que eu já disse, assim, em termos de meu desenvolvimento ali, né, como profissional, como gestora de equipes, né, que eu sou hoje, mas eu acho que além de tudo isso, como as pessoas enxergam o mestrado. Você é uma pessoa especialista, você é uma pessoa como mestre, né? Numa instituição de ensino superior. Né? Isso tem uma bagagem, porque você começa a trabalhar outras questões também dentro do teu dia a dia de trabalho. Você não, como se diz, você começa a fazer gestão de uma coisa numa visão mais... É um degrau a mais. É um degrau a mais, com certeza, na tua visão, na tua estratégia, nos teus relacionamentos de trabalho, porque aí você começa a frequentar mais aquilo que você quer aprender e aí você tem uma visão mais clara. Claro. Eu acho que meio que faz desacortina, sabe? Você tira aquele negócio meio nebuloso que fica na tua frente como profissional, porque aí você... Primeiro, você está ali num momento que você precisa... se construir. E aí você passa pelo estricto senso e você faz uma construção. Aí você sobe degrau. E aí você fala assim, tá, mas antes eu tinha essa e essa opção. E aí você fala assim, opa, caiu a cortina. E aí me parece assim, que tudo meio que, opa, isso daqui é legal. Não,
isso não vai ser legal. Então você começa realmente a selecionar mais aquilo que você quer como profissional, né? Eu quero fazer um doutorado, quero, né, participar disso, quero fazer daquilo. E você começa a ter mais clareza nas coisas que você antes não tinha do estrito senso. Porque tudo é legal quando você não passa pelo estrito senso. Tudo é super massa. Claro, porque você não tem a visão crítica. Exato. Né? E aí quando você passa, você fala, nossa, mas esse caminho eu não gostaria de pesquisar, não. Mas esse é bem legal. Eu acho que eu vou fazer por esse caminho. Então, eu acho que é isso, professora. A gente começa a ter isso profissionalmente, é claro, falando ainda no âmbito de pesquisa, mas também como a gente trabalha numa instituição de ensino, não tem como, né? E aí você começa a ganhar gosto pelas coisas que realmente eles são mais claras. Né? Então, eu acho que isso é legal. Você começa a ser mais crítico e cada vez mais focado. E do ponto de vista pessoal? Do ponto de vista pessoal, assim, é muito legal, porque eu sou filha eu sou caçula de 7. Uia! Exato. E tenho irmãs professoras aí já hoje aposentadas, né, do estado de São Paulo, e elas não fizeram mestrado, né? Não porque não quiseram, porque não tiveram oportunidade naquele momento. Então, assim, a caçula foi lá e fez o mestrado, quem sabe um doutorado, né? E isso foi muito legal, porque é uma trajetória que você vai quebrando ciclos e você vai deixando também para os seus sobrinhos que estão vindo, para os teus filhos, que a trajetória acadêmica ela é extremamente importante, não só no ponto de vista profissional, mas no seu pessoal, porque ela te faz ganhar senso. Você tem objetivos mais claros, você não fica nesse mundo de coisas assim, eu preciso ter. Não, você muda um pouco esse seu conceito do consumir e sim do construir e o de ser. E é isso que eu tento passar para os meus sobrinhos, para os meus, né, afilhados, enfim, eu acho que essa é a Fran. A que tenta realmente, não é fácil o caminho, quero mostrar para todo mundo que não é, mas que todo mundo consegue chegar lá. Basta se... Muito bom, muito bom. Então eu queria agradecer, Fran. Valeu mesmo por ter vindo aí. E pessoal, na semana que vem tem mais uma pessoa sentada nesta mesa, sentada na mesa não, sentada na cadeira, à mesa, para conversar sobre tecnologia e sociedade. Eu espero você lá. Até mais.